Eu acho que a questão do Gabigol está um pouco exagerada já, a discussão já está se prolongando por tempo demais. Ontem não fez muita diferença, né? Assim, teve gente que apoiou ele, teve gente que criticou ele, mas ainda não tem uma perspectiva de fato da torcida no Rio de Janeiro, que no Maracanã cheio, que a gente vai entender como que está o clima para ele. E em relação ao aproveitamento dele, todas as vezes que ele entrou, ele não acrescentou nada para o time, então faz sentido que ele não entre. Enquanto ele não tiver numa forma técnica que faça sentido, não tem por que botá-lo. A discussão fora do campo acaba muito dominada, mas a gente esquece que ele não está jogando bola, então não tem por que entrar em campo. Ele entrar tem piorado, tem ficado com um jogador a menos durante esse período. Agora, em relação à atuação do time, eu acho que assim, foi uma atuação possível diante de um e pouco intensa do Flamengo, acho que isso tem que ser dito, não marcou pressão direito, podia ter sido mais rápido e tal, mas foi uma atuação possível e suficiente diante de algumas circunstâncias. O gramado era um horror, né? Mais uma vez, um gramado de competição da CBF que a gente vê ali todo seco, pulando a bola, enfim. E o Amazonas jogou todo fechado. Às vezes a gente analisa os jogos do Flamengo e não leva muito em conta o que o adversário se propôs, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. O Bolívar é um time muito melhor do que o Amazonas. A Alice até falou bem no último programa, dizendo ali que a gente às vezes menospreza o Bolívar, que é um bom time, né? E o Flamengo meteu 4-0 porque o Bolívar veio para cima, se expôs, né? O Amazonas jogou 3 tempos contra o Flamengo, 3 tempos e poucos, todo lá atrás, tentando negar espaço. Num campo seco, aí o time teve dificuldade de fato. Eu não estou aqui dizendo que foi suficiente, quer dizer, foi suficiente a atuação para ganhar, mas não foi brilhante, óbvio que não foi. Mas no final do jogo teve 21 conclusões, 8 no gol. Quando o Amazonas saiu para tentar atacar o Flamengo, foi justamente quando teve espaço, e aí você teve algumas chances de gol com a entrada do Luiz Araújo. Então foi uma atuação meia-boca, mas uma atuação meia-boca como diversos outros times têm feito ali quando estão em circunstâncias que não são muito favoráveis. E aí ganhou o jogo, classificou. Tem algumas notícias, assim, o que faltou, por exemplo, é o Arrascaeta, um jogador que hoje não está muito bem. Já é o segundo ou terceiro jogo que ele não tem ido bem, não teve as aproximações que a gente viu contra o Corinthians e o Bolívar, mas eu acho que também tem a ver com a forma como o adversário joga, além da circunstância do campo, né? Quando o outro time joga muito fechado, isso eu acho que o Tite tem que ver, tem criado questões ali para o Flamengo. Eu acho que teve um certo conservadorismo também do Tite, porque com a Arrascaeta mal, ele podia ter botado antes o Lohan, que entrou com 45 do segundo tempo, né? Ele acertou em botar o Luiz Araújo, aí quando o Amazonas vai para frente, o Flamengo tem espaço, mas podia ter botado o garoto também, né? O Arrascaeta estava muito cansado e tal. Acho que tem que o que deu certo, assim, as soluções que deram certas, ele tem que usar mais nesses momentos que o time dá vamos dizer assim, uma travada. Mas também não acho que foi esse o motivo para essa regrediu e tal, não sei o quê. Eu acho que estava em circunstâncias meio desfavoráveis, uma atuação meia boca e fez o suficiente para passar de fase. Ó, o Rodrigo Holanda, você falou do Arrascaeta, ele fala: "Arrascaeta é um ex-jogador em atividade". Ontem ele não foi Tá bem vendo? mesmo. Sentenças definitivas. Tipo, a Arrascaeta é um ex-jogador em atividade. Ele estava no Ex-jogador em início atividade. do ano jogando bem. Aí ele entra numa É. decadência física, acabou a carreira do Arrascaeta. Uma coisa preocupante é o De La Cruz, né, saiu machucado, saiu ali com Joelho, né? dores e tal, Uma pancada no essa joelho. é uma questão. Eu queria ouvir a Alicia também sobre, o jogo em si, mas eu me embananei aqui, confesso, no roteiro e esqueci de mostrar o Tite falando justamente do Gabigol. Vamos mostrar o Tite e aí eu passo a bola para a Alicia. Tite está mudo para O nós. seu sentimento ele passou, Agora sim. teve comigo, teve com o grupo todos também, né? Ele externou o seu sentimento, ele passou para vocês aquilo que foi, e só tem um caminho, é trabalho. A recuperação é através do trabalho, é no dia a dia, é na aplicação, é na sequência do trabalho, é das oportunidades que surgem, todo esse processo que a gente busca de recuperação do atleta também. Todos são importantes, o Gabi é importante. Muito bem, tá aí o Tite falando. Se tem uma coisa que o Tite faz direitinho,
em entrevista que ele fala muito pouco, falando muito, Não né. Então disse agora nada, falou: né? "Não, é o trabalho, veja bem e tal", aí tirou ali do foco, vai trabalhar e tá tudo certo. Sem entrar em grandes polêmicas, Alicia, você já falou um pouco do Gabigol, mas também tem a atuação do Flamengo, diante de um Amazonas falente, vamos dizer assim. Pois é, o Tite, quando ele aciona o titez, é aquela coisa, né? Fala um monte, não diz absolutamente nada, mas disse uma coisa que é a questão óbvia do Gabigol, né? É trabalho e mostrar resultado. É a única possibilidade de ele se recuperar, tanto com a torcida quanto com o treinador. Em relação ao jogo, eu também, como o Rodrigo, não vou aceitar a sentença definitiva de que o Arrascaeta é um ex-jogador em atividade. Mas, de fato, ele não vem jogando bem. Ontem o Gerson também não jogou bem. E, de fato, o clube, mais uma vez, dependeu muito do Dela Cruz, né? Ele tem sido esse jogador diferencial no Flamengo. O que o Arrascaeta já foi um dia, que era esse ponto de desequilíbrio na balança, hoje tem sido o Dela Cruz. Então, realmente ali aquele impacto que ele sofreu no joelho, o gelo que ele estava fazendo no final do jogo, vamos ver o que isso vai representar de impacto para ele ou não, porque ele tem feito muita falta. E uma das razões é essa, né? A Arrascaeta não está bem, Gerson também tem oscilado bastante. E eu concordo que você precisa levar em conta a maneira como o adversário joga. E nessa fase da Copa do Brasil, a tendência é que os clubes peguem adversários tecnicamente muito mais fracos, que joguem bem fechadinhos, tanto que ninguém sobrou, né? Ninguém. Ontem, no máximo ali, o máximo que se conseguiu foi uma vitória por 2 gols de diferença. E a gente está falando da terceira fase, em que existe aí um abismo técnico e financeiro entre as equipes. E teve gente que suou muito, né? Suou contra times da Série D, contra times que nem Campeonato Brasileiro jogam. Então, é natural que encontre dificuldade. O problema que eu vejo em relação ao Tite é essa falta de agressividade que vem se carregando aí por já vários jogos, né? Desde do final do Campeonato Carioca, da final do Campeonato Carioca, o Flamengo, ele mesmo quando está vencendo, mesmo quando joga bem, ele tende a se acomodar no resultado e às vezes paga essa conta, né? O jogo contra o Milionários foi um pouco isso, e houve outras circunstâncias, o próprio jogo contra o Amazonas no Maracanã. Então eu sinto que falta esse ímpeto de matar o jogo, de resolver o jogo, e muitas vezes isso contra adversários mais perigosos vai se colocar como um desafio grande para o Tite, né? Então eu acho que é difícil massacrar e atropelar um adversário que entra para não jogar. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando do Amazonas, que é um clube que 5 anos atrás não existia, e a gente está falando do elenco mais caro da América Latina. Então, o Tite está entregando pouco. Tava um calor absurdo, é isso. Ninguém sobrou nessa fase da Copa do Brasil, pelo menos até agora, né? Vamos ver como é que vão ser os jogos de hoje. Mas o Flamengo não está bem, né? O Flamengo não está jogando tudo que pode jogar pelo o que tem no papel. E assim, sem o Dela Cruz, eu me arrisco a dizer que a situação estaria ainda pior, porque esse pilar, né, de sustentação do meio-campo que fazia diferença na criação de jogadas, que é o Arrascaeta, não vem bem, e para completar, o Gerson também não tem feito atuações consistentes. Então, eu acho isso, é mais uma apresentação do Flamengo que fica devendo. Todos os outros ficaram devendo também, o Atlético Mineiro por pouco não toma um susto e não precisa ir para os pênaltis, tudo bem. Mas se a gente olhar especificamente o caso do Flamengo, é um problema que vem se repetindo, não é um caso isolado esse confronto contra o Amazonas. Sobre isso, Rodrigo, é a minha sensação, pelo menos, de olhar rede social e tudo mais, ou mesmo a torcida no estádio ontem, pelo que deu para ver, aquela cisão, o Tite não serve para o Flamengo, para mim também já era, né? Todo mundo já está entendendo mais ou menos que o Tite é mais ou menos isso aí. Claro que jogou mal ontem, não jogou bem ontem, mas também não foi aquela loucura, meu Deus, agora não ganhamos de pouco, tá ruim, não teve isso, né? Ele foi vaiado ontem por tirar o De La Cruz, que estava machucado. Isso aí eu acho que mostra um pouco de como que a torcida do Flamengo tem em relação ao Tite. Tem uma má vontade. Ontem ele deu uma declaração depois do jogo, que é uma declaração absolutamente comum, que é que você cria um time, cria situações coletivamente para deixar os atacantes em condições e que o individual deles é que vai decidir os jogos, eles vão decidir da forma que eles estiverem ali
A escolha deles, que eles têm liberdade para as escolhas no final. E aí já interpretaram que ele não treina ataque, joga na mão dos atacantes e eles é que se virem. Então, assim, tem uma má vontade de uma parte da torcida grande em relação a ele. E aí, às vezes, vai criando esse discurso de que, não. Assim, a gente tem que lembrar que a atuação foi meia boca ontem, mas o Flamengo veio de 2 boas atuações. Então, não é que está numa série de atuações ruins. Essa atuação foi meia boca, diante dessas circunstâncias. Como a Alice falou, tem outros times que também não foram bem, mas não tem essa. Eu acho que tem muita má vontade com o Tite.